pessoal, vamos continuar? Vamos falar das máquinas a vapor, né, que fica entre as páginas 225 e 230 do nosso livro didático. E falamos, né, sobre as máquinas a vapor. A máquina a vapor, nós vimos que é uma máquina térmica. As máquinas térmicas realizam trabalho pelas trocas de calor. A energia térmica flui na forma de calor das partes mais quentes do equipamento para as partes menos quentes. E parte dessa energia é transformada em trabalho, né, movimentando pistões e rodas, por exemplo. Então, olha aqui, aqui vem a fonte de calor, né, o combustível queimando, e aquece a água entra em ebulição e ela produz vapor. Parte do vapor vai para o pistão, né? Vai acionar o pistão gerando movimento. E outra parte segue, né? Vai para condensador, é transformada em trabalho, né? Uma parte. Gente, a primeira ideia de máquina a vapor foi a chamada aerolipile. Olha que nome. Ael- Aeolipile. Feita, é difícil de falar esse nome, né? Feita por Heron de Alexandria. Consistia em uma pequena esfera de cobre com dois caninhos torcidos, conforme mostra a figura, o que continha água em seu interior. Colocada sobre um tripé e sobre o fogo, a água fervia e o vapor que saía pelos caminhos fazia com que a esfera rodasse. A primeira verdadeira máquina térmica é ligada ao físico francês Denis Papin, que utilizou vapor para impulsionar um mecanismo com êmbolo e cilindro. Foi Papin que inventou um aparelho semelhante à panela de pressão e, para evitar que explodisse, concebeu a primeira válvula de segurança conhecida. Em 1698, mais de 1000 anos após a máquina de Heron, surgiu a primeira máquina a vapor de interesse industrial, elaborada por Thomas Savery, um engenheiro militar inglês. Essa máquina tinha por objetivo retirar água dos poços de mina de carvão, porém poderia explodir devido à utilização de vapor a alta pressão. Aí nós vimos como acontece, né, a água aquecida, o caminho que foi mostrado nesse outro esquema anterior. Aí nós vimos ao longo do tempo, também falamos como ela foi desenvolvida gradualmente, né, por muitos cientistas, foi se aperfeiçoando até chegar então numa máquina que fosse produzida, né, em grande escala. A indústria das máquinas, a história, que indústria, meu Deus, a história das máquinas térmicas. Aí nós vimos um pouco dessa história. No século XV, muitos objetos eram produzidos principalmente de forma artesanal, né? A técnica de produção era passada de um mestre artesão para os aprendizes. E a mesma pessoa realizava todas as etapas do processo. Então a pessoa fazia tudo naquela peça. Mas já no século XVIII, grande parte da produção passou a ser realizada por máquinas e operários, de forma industrial e seguindo a divisão do trabalho. Então, a partir daí já começou a mudar a coisa. A tecnologia das máquinas e a divisão de trabalho aumentaram a velocidade de produção das mercadorias e diminuíram os custos do processo. Com a divisão do trabalho, cada operário fazia apenas uma tarefa na etapa de produção, em vez de participar de todas as etapas do processo, como eram feitos, né, pelos artesãos. Essas mudanças começaram na Inglaterra e se espalharam aos poucos para o restante da Europa e outras regiões do mundo. A economia da Europa, que era baseada principalmente na agricultura, passou a se industrializar cada vez mais. Esse conjunto de mudanças, que foi iniciado na Europa, né, no século XVIII, em que o trabalho artesanal foi substituído pelo uso de máquinas e pelo trabalho assalariado, foi chamado de Revolução Industrial. Olha aí nos transportes, o navio a vapor passou a substituir barcos a vela e a locomotiva a vapor substituiu o transporte a cavalo. Com isso, o transporte de pessoas e mercadorias passou a ser muito mais rápido, né? Com maior rapidez na produção e no transporte. É, eles ficaram, né? Muitos objetos ficaram mais acessíveis às pessoas, tornando a sua vida mais confortável. Vamos lá, continuando. Falando da indústria, da necessidade da indústria, das leis de termodinâmica. A primeira é a conservação de energia, segundo a qual
Uma dada quantidade de energia não pode ser criada nem destruída, ela é transformada em outra energia. Segundo a lei da termodinâmica, afirma que a energia na forma de calor passa sempre de um corpo com temperatura maior para um de temperatura menor, né? O calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para outro com a temperatura maior. Olha aí, falando sobre a primeira lei. Em especial, ressalte-se que a primeira lei é de acordo com a termodinâmica dos meios contínuos, considerada um balanceamento de energia, que junto com as equações para balanceamento de massa e de momentos angular e linear, formam o coração da mecânica clássica, uma ciência temporal. Continuando, as máquinas têxteis. Quando a gente fala em têxteis, nós estamos falando de tecidos, né, de roupas. A máquina por ele, James Watt, desenvolvida, tinha potência tão extraordinária que passou a movimentar navios, fábricas e teares, máquinas de usinagem. A ideia básica era colocar o carvão em brasa para aquecer a água até que ela produzisse muito vapor. A máquina não girava por causa da expansão e da contração do vapor dentro de um cilindro de metal onde havia um pistão. As máquinas a vapor passaram a ter muitas utilidades. Tantos retiravam a água que inundava minas subterrâneas de ferro. Vocês lembram que fizeram, né, com essa extensão lá, em um momento? E carvão, como logo movimentava os teares mecânicos na produção de tecidos. Depois do invento de Watt, foram desenvolvidas outras máquinas igualmente fundamentais para o nascimento da indústria moderna. A partir de 1700 e por todo o século XVIII, um dos setores que mais se favoreceu da engenhosidade e investimento inglês foi o têxtil. Máquinas e mais máquinas foram criadas para melhorar a qualidade dos fios e beneficiar o algodão. Em 1730, por exemplo, o inventor John Kay deu a largada para o desenvolvimento de toda uma nova tecnologia na produção de tecidos. 3 anos mais tarde, ele apresentava à Inglaterra uma máquina chamada Flint-Shooter, que possibilitava entrelaçar mecanicamente o fio transversal da trama por meio da urdidura longitudinal formando o tecido. Em 1764, foi a vez do tecelão James Hargreaves, nem sei se é assim que lê, viu? É o nome aí estrangeiro. Colocar o nome na história do setor têxtil com a criação da spinning jenny, uma roda de fiar múltipla capaz de produzir 16 fios ao mesmo tempo. Observe que o progresso, né, vai sempre aumentando, melhorando a capacidade das máquinas, né? Vai sempre desenvolvendo. Em meio à revolução têxtil, a máquina a vapor, claro, estava presente. Só que, por ser muito barulhenta, o maquinista normalmente ficava do lado de fora, fazendo girar uma roda de onde saíam correias que acionavam eixos através da parede da fábrica. Dos eixos do teto desciam outras correias que acionavam cada tear no chão da fábrica. Em antigas indústrias, onde há vestígios desse sistema, mais tarde, em antigas indústrias ainda há vestígios desse sistema. Mais tarde, o conjunto passaria a ser acionado por motores elétricos. Então, foi sempre se desenvolvendo, sempre melhorando, né, se aprimorando. Outra invenção que impulsionaria o setor têxtil inglês aconteceu em 1771, quando o barbeiro Richard Arkwright, nem sei se é assim que lê também, patenteou uma máquina de fiar revolucionária que funcionava com força hidráulica, a waterframe. O nome do cara aí, Richard, se tornou um dos primeiros grandes industriais têxteis do país. Com tantas invenções, a Inglaterra ganhou mercado e se tornou a maior exportadora mundial de tecidos. A gente encontra hoje, né, tudo já assim na nossa mão, mas a gente não conhece a história dessas coisas, né? O tecido é algo tão presente na nossa vida, mas a gente desconhece como começou isso tudo. E é bem interessante a gente estar conhecendo. Vamos lá, as novas máquinas térmicas. Então, embora fossem eficientes, as máquinas a vapor tinham problemas, né? Por exemplo, era preciso esperar a água atingir o ponto de ebulição para que fosse possível usar o vapor. Imagina a quantidade de água que não era preciso, né?
Assim, aos poucos, foram desenvolvidos motores com a partida mais rápida, como é o caso do motor de combustão interna, movido pela combustão da gasolina ou de óleo diesel, né, que é combustíveis obtidos do petróleo. Nós vimos aí, olha aí, de maneira semelhante ao que ocorre nas máquinas a vapor, uma parte da energia da forma de calor é transferida para o ambiente pelos gases que saem aquecidos do cano de escapamento do veículo. Olha aí o funcionamento do motor à explosão. Gente, enquanto a primeira etapa da evolução industrial, iniciada na Inglaterra, foi impulsionada pelas máquinas a vapor, uma segunda etapa, né, que pode ser considerada uma segunda revolução industrial, teve como protagonistas o petróleo e a eletricidade. Então, essa segunda etapa iniciou-se em meados de 1850 e teve grande repercussão na Europa, no Extremo Oriente e nas Américas. Aí, nesse período, né, que surgiram os aparelhos eletrônicos, veículos, né, novos veículos e novas técnicas de iluminação. Está chegando a modernidade, certo? Vamos à nossa atividade. De olho no texto, página 232. Olha aí, de olho no texto. Vamos lá. O texto a seguir discute a importância das máquinas térmicas para a sociedade e avalia algumas mudanças provocadas pelo uso delas. A nova tecnologia nasceu nas minas de carvão da Grã-Bretanha. À medida que a população crescia, florestas eram derrubadas para abastecer a economia crescente e abrir caminho para casas e campos. A Grã-Bretanha enfrentava uma escassez cada vez maior de lenha. Muitas jazidas de carvão estavam situadas em áreas alagadas e a inundação impedia os mineiros de acessarem aos estratos mais baixos das minas. Era um problema à procura de solução. Há muitos tipos de motor a vapor, mas todos eles têm o mesmo princípio. Queima-se algum tipo de combustível, como carvão, né? Usa-se o calor resultante para ferver a água, produzindo vapor. À medida que o vapor se expande, empurra um pistão. O pistão se move, e qualquer coisa que esteja conectada ao pistão se move com ele. O calor foi convertido em movimento. Nas minas de carvão britânicas do século XVIII, o pistão era conectado a uma bomba que extraía água do fundo dos poços de mineração. Os primeiros motores eram incrivelmente ineficazes. Era preciso queimar uma enorme quantidade de carvão para bombear um volume minúsculo de água. Nas décadas que se seguiram, os empreendedores britânicos melhoraram a eficácia do motor a vapor e tiraram dos poços de mineração e conectaram os teares e desencaroçadores de algodão. Isso revolucionou a produção têxtil, tornando possível produzir quantidades cada vez maiores de tecidos baratos. Se era possível queimar carvão para movimentar teares, por que não usar o mesmo método para movimentar outras coisas, como veículos? Aí vem a atividade. A letra A, vocês vão consultar em dicionários o significado das palavras que você não conhece e redigir uma definição para essas palavras, certo? E a segunda, B. O texto conta resumidamente como o ser humano conseguiu obter movimento a partir de trocas de calor. Qual é a tecnologia que o texto se refere? Gente, nós estamos falando de quê? Estamos falando da máquina a vapor, né, que é um tipo de máquina térmica. Essa é a tecnologia. Enfim, né, encerramos aqui a nossa segunda videoaula. E como sempre, foi um prazer estar com vocês. E tenham ótimas férias, ótimos resultados, né? Participem de tudo ativamente. Boas festas e no próximo ano a gente se encontra novamente. Fiquem com Deus.